Olá, irmãos. Bom dia. Hebreus, capítulo 2 e o versículo 18 diz assim: Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. O que o sofrimento faz com o ser humano? Você já sabe qual é o significado de sofrimento, não é mesmo? Uma definição interessante do sofrimento é o fato de não aceitar o que acontece conosco. Então, quando acontece algo que eu não espero, isso pode se classificar, pode se denominar sofrimento. Por exemplo, se você está acostumado a almoçar ao meio-dia e por alguma razão o almoço atrasa ou você não recebe o seu almoço em casa, ou o restaurante onde você vai está fechado e você só consegue comer 1 hora e meia depois. Até a hora do almoço, agora já atrasado, você vai sofrer. Você vai sentir aquela dor da fome. Alguns mais, outros menos. Alguns nem tanto. Mas o sofrimento justamente é isso. É o significado de algo que nós não esperávamos. Em outras palavras, é uma surpresa ruim. E o que o sofrimento faz com o ser humano? Essa é a nossa pergunta de hoje. Bem, infelizmente, para muitas pessoas, o sofrimento ele piora o temperamento. Ele transtorna a capacidade da pessoa de ver melhor. Com isso, a frustração acaba se tornando uma bússola para muitas pessoas. Ou seja, quanto mais alguns sofrem, mais confusos eles ficam. Isso mesmo para aqueles que conhecem a Bíblia. Porque conhecer a Bíblia não é a garantia de que tudo vai correr bem, ou até mesmo de que Deus está de acordo com a forma que nós vivemos. Mas o interessante é que, mesmo conhecendo a Bíblia, pessoas maravilhosas, pessoas especiais, elas acabam se endurecendo o coração. Muitos, ao verem que talvez a própria resposta de Deus para a sua oração não acontece, endurecem o coração também. E acabam pensando que Deus não se importa com eles. Ou muitos acham que Deus quer que eles sofram. Isso não poderia ser mais falso, porque Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. No entanto,
o que é mais importante para responder a nossa pergunta de hoje é: o que o sofrimento faz com o ser humano? Depende do que você faz com o sofrimento. Você entendeu o trocadilho? Parece algo meio que sem sentido, mas eu vou repetir. Depende do que você faz com o sofrimento. Porque muitas pessoas, como eu já estava falando, fazem do sofrimento uma capa, fazem do sofrimento um casaco de lamúria, de murmúrio, de vitimismo. Porque eu sofro, eu não mereço, eu não deveria estar passando por isso. Essas pessoas, por mais que conheçam a Bíblia, por mais que vão à igreja, estão errados. Porque a Bíblia nos ensina a ir a Deus, a clamar a Deus e não a se envolver no sofrimento. Existem pessoas que fazem até do sofrimento sua propriedade. E se você é uma dessas pessoas, eu digo a você em nome de Jesus que desista disso. Pare de viver assim. Pare de se apegar e ao mesmo tempo de se entregar ao sofrimento. Ou seja, se você pode olhar um quadro que alguém pintou, ao invés de olhar os defeitos, por que não olhar os acertos? Na sua vida também não é diferente. Porque o tempo que você gasta olhando o que é ruim, você sofre ainda mais. Porque todos nós temos coisas ruins para enfrentar. Mas ainda se deparar e pensar e olhar para as coisas ruins torna a vida bem mais difícil. No entanto, existem pessoas que fazem do sofrimento um trampolim, uma escada, um andaime para poder subir, para poder crescer, para poder melhorar. Então, mais uma vez, respondendo a nossa pergunta, o que o sofrimento faz com o ser humano? Depende. Porque, sem dúvida alguma, Deus tem planos bons para cada um, mas o texto que nós lemos hoje, ele diz claramente que o próprio Jesus, ele também sofreu. Ele também foi tentado. Ele também passou por dificuldades. Ele também enfrentou vários tipos de desafios. Mas o que ele fez? Venceu a todos. E existe uma boa notícia também aqui para nós nesse texto. Ele diz que Jesus está pronto para socorrer. Então não importa qual é o seu tipo de sofrimento ou problema. Jesus está pronto, está preparado para socorrer você. Ele tem todo o poder para livrar você daquilo que nunca deveria ter entrado na sua vida. Mas é claro, isso só depende de você, como eu disse. E aí? O que você vai decidir? O que você vai fazer com esse sofrimento? Com isso que você viveu? Está única e exclusivamente nas suas mãos. Sem esquecer que a mão do Senhor, como diz o texto bíblico, não está encolhida, mas está estendida para salvar você, para socorrer você. Então não demore. O que é que mais te incomoda hoje? Leve a Deus, peça a ajuda de Deus e se prepare, porque Deus vai agir. Amém?
um bom dia para você, ou uma boa tarde, uma boa noite, e que Deus te abençoe.